Agora vamos falar de princípios que auxiliam no entendimento de como fazer a agricultura de base ecológica. Então, devemos conhecer na essência o poder para justificar as escolhas das técnicas, conhecer melhor o solo, a sua fertilidade, as pragas, o funcionamento das plantas, compreender os processos da natureza, né? E com a ajuda dela, o nosso trabalho vai ser bem sucedido. Então, temos que entender os princípios básicos. E para entender os princípios básicos, temos que falar sobre o equilíbrio ecológico e o agroecossistema. Então, o fato da agricultura convencional causar desequilíbrios sérios no ambiente e nos levar a buscar condições mais equilibradas para a produção. Para isso, o primeiro conceito que precisamos entender é o do equilíbrio ecológico, que depende diretamente da diversidade de plantas e animais. Sem essa diversidade, né, uma floresta, por exemplo, se desorganiza e se degrada. Então, o mesmo vai acontecer com a agricultura. Então, para entender o que significa equilíbrio ecológico, é importante a gente entender o que é ecossistema. E ecossistema é o nome dado ao nosso ambiente natural e a relação de tudo que há nele. Então, os ecossistemas são os sistemas biológicos vivos que são capazes de se autorregular, se automanter e se autorrenovar, né? Eles possuem mecanismos naturais de sustentar por si só, mantendo as condições vivas naquele ambiente. Então, quando fazemos agricultura, estamos modificando o nosso ambiente natural, que é o ecossistema, e criando um agroecossistema. Então, esses agroecossistemas tendem a ser menos diversos e complexos que um ecossistema, pois o homem ao praticar a agricultura, favorece o crescimento de algumas plantas e animais em detrimento de outras, então simplificando o ecossistema e criando alguns subsistemas. Então, essa modificação altera o equilíbrio ecológico do agroecossistema como um todo, o que exige constantemente a utilização do trabalho e o uso de insumos. Então, esse trabalho contínuo ele é realizado no sentido de ajudar o sistema a se autorregular e se automanter e se autorrenovar. E se separarmos essa palavra agroecossistema em pedaços, vamos ver que agro é relativo à produção agrícola, eco é o nosso ambiente natural e sistema é um conjunto de elementos que atuam relacionados entre si e que são interdependentes. Então, no agroecossistema, com mais diversidade, há menor investimento de trabalho em insumos. As plantas e animais do agroecossistema diverso interagem auxiliando o equilíbrio ecológico necessário para manter as condições favoráveis de vida no ambiente. Então, quanto maior for a diversidade no agroecossistema, maior será seu equilíbrio ecológico. E quanto maior for o equilíbrio ecológico, maior será a capacidade do agroecossistema de resistir a pragas e doenças e de sustentar níveis adequados de produtividade ao longo do tempo. Então, quanto maior o equilíbrio ecológico do agroecossistema, menor será a necessidade de investir energia, né, trabalho e insumo fora desse sistema. Vamos também agora falar um pouquinho do solo, né? O solo ele é vivo. Então, a planta ela necessita de 3 elementos básicos para o seu desenvolvimento: luz, água e nutriente. Né? Então, de maneira resumida e simplificada, podemos dizer que a forma mais eficiente de aproveitar esses alimentos é tendo um solo vivo. E o que é o solo vivo e por que ele é importante? Então, no solo existem milhares de seres vivos de inúmeras espécies
que interagem e se complementam no processo de decomposição da matéria orgânica e mineral. Então, esse conjunto de vida de matérias decompostas dá qualidade ao solo. Então, essa qualidade significa mais fertilidade, estrutura, umidade. Então, quanto mais vida, mais fertilidade há no solo. Quanto mais fertilidade, maior garantia de saúde para as plantas e animais. E quanto mais saúde, maior é a produtividade do sistema de produção. Também a decomposição da matéria orgânica e mineral, que é a rocha, ela é feita por diferentes grupos de seres vivos, né? Entre eles temos as bactérias, fungos, protozoários, algas, minhocas, besouros, né? Outros vermes, ácaros e insetos. Então, esses seres auxiliam na quebra inicial da matéria orgânica e mineral e em seguida realizam a decomposição desse material. Então, com a decomposição, os nutrientes, esses micro e macronutrientes, eles são disponibilizados para os cultivos e para o aumento da vida no solo, né? Assim, de um lado, é fundamental que o solo tenha diversidade suficiente desses organismos para que eles façam o trabalho necessário de formação de um solo rico, fértil e bem estruturado. Por outro lado, a utilização de agrotóxicos e adubos químicos mata os seres vivos do nosso solo, né? Diminui a qualidade e impede a prática de uma agricultura de base ecológica. Também precisamos falar das plantas, pragas e doenças que são indicadoras. Então, se aprendemos ler os sinais da natureza, seremos capazes de analisar a qualidade do solo e de todo o agroecossistema, né, de forma direta, barata e que seja acessível para os agricultores. Então, por exemplo, algumas plantas nos indicam a qualidade do solo, a sua estrutura, nutrientes, acidez. E algumas pragas e doenças nos mostram quais deficiências minerais o solo apresenta. Então, em um ecossistema natural, todo ser vivo, seja ele vegetal ou animal, tem um papel a desempenhar, né? Tem um serviço a prestar para aquela comunidade a qual ele faz parte. No agroecossistema não é diferente. Então, quando manejamos um sistema produtivo, aparecem plantas invasoras, né? Então, o importante nesse caso não é gastar energia para eliminar essa vegetação espontânea por completo, mas sim manejá-la de forma a beneficiar o agroecossistema. As plantas invasoras, além de nos indicar a qualidade do solo, podem ser manejadas para que apareçam em momentos que nos tragam mais benefícios do que prejuízo. Vocês podem ver aqui uma lista com algumas plantas espontâneas que nos diz respeito à qualidade do solo. Temos a beldroega, que nos indica que o solo ele é bem estruturado, com umidade e matéria orgânica. Temos também a carqueja, indica solos que retêm água estagnada na estação chuvosa, pobres em molibdênio. Temos o dente de leão, que nos indica a presença de bóron. Temos a língua de vaca, que nos indica excesso de nitrogênio livre, terra fresca. Temos também a mamona, que nos indica solos arejados, deficientes em potássio. Temos também a samambaia, nos indica excesso de alumínio tóxico. Temos a tiririca, que nos indicam solos ácidos, adensados,
tratados, né, possível de deficiência de magnésio. Temos também a urtiga, que nos indica excesso de nitrogênio livre, então carência de cobre também. Então, podemos também observar as pragas e doenças que atacam os cultivos, que podem ser de uma forma eficiente de entender as carências do solo, né? Isso nos ajuda a escolher a melhor prática de manejo que deve ser adotada para melhorar as condições de equilíbrio do agroecossistema. Então, se vocês observarem essa outra tabela, como as pragas e doenças de determinadas culturas agrícolas determinam algumas deficiências nutricionais. Então, se eu tenho uma deficiência de cálcio, né, na cultura do tomate, do feijão, eu tenho doenças como a cochonilha, né? Temos doenças ou insetos que aparecem, que são as cochonilhas, podridão apical, a mosca branca, né? Se temos deficiência de boro no milho, na batata, na melancia, né? Temos doenças ou insetos que aparecem, como a ferrugem, né? A podridão seca da espiga. Se temos deficiência do magnésio, também no tomateiro, vamos ter doenças como infecções bacterianas, vamos ter o besouro. Então, se temos a deficiência de zinco no milho, vamos ter doenças em insetos como o oídio, né? A broca. Então, é importante ressaltar que nem tudo se detecta no solo por meio dessa observação da natureza. Isso requer também, sempre que possível, uma boa análise do solo, né, por meio de laboratório. Então, as análises de solo laboratoriais ajudam a quantificar de forma mais exata algumas deficiências e as recomendações de adubações orgânicas com melhor precisão. Então, mais que a recomendação não seja meramente uma reposição química de nutrientes, é indispensável que haja o processo dessa análise no nosso agroecossistema, entendeu? Então, a agroecologia, ela ensina que é preciso unir os saberes da observação da natureza e do entendimento dos agroecossistemas e alguns métodos modernos da ciência agrária. Então, assim, uma análise do solo laboratorial se torna um método científico complementar a um processo de entendimento profundo do agroecossistema que se analisa. Outra forma de trabalharmos também é falar sobre a sucessão vegetal e a formação dos solos. Para entender melhor a função das plantas e dos organismos vivos do solo, tem a cumprir, é importante a gente compreender o conceito de sucessão vegetal e como isso se relaciona com a formação dos solos. Então, desde quando uma rocha começa a se desmanchar para se tornar solo, surge uma colonização de plantas que irá acompanhar todo o processo de amadurecimento desse solo, até que esse atinja um grau de desenvolvimento e complexidade de uma vegetação que vamos chamar de clímax, né, característica de um ambiente de uma floresta. Então, durante todo esse processo de amadurecimento do conjunto solo e planta, a colonização vegetal ela estará continuamente se modificando. As espécies de planta irão se sucedendo umas às outras com um objetivo bem definido, permitir que a vida se instale cada vez mais naquele ambiente. Cada planta ou conjunto de plantas, além de nos informar o estágio de maturidade em que aquele ambiente se encontra, e aí por isso as plantas indicadoras,
prepara as condições para que esse processo ela tenha continuidade, né? Permitindo o surgimento de outras espécies que trarão suas contribuições para essa caminhada que a rocha faz para virar solo. Então, essa sucessão vegetal é como se fosse um plano oculto guiado pelas leis da natureza, o que conduzirá à recuperação de uma área que foi modificada pela ação, né, do homem. Então, num ecossistema ou num agroecossistema, aquele solo formado pode formado pelo desenvolvimento solo-planta a partir da rocha pré-existente, dá lugar a um solo que continuamente se transforma a partir da integração da biodiversidade com o ciclo da água. Então, a água ele tem o poder de desagregar elementos na superfície e reagrupá-los no subsolo. Já os organismos vivos do solo, juntamente com as plantas, têm o poder de desagregar os elementos no subsolo e depositá-los na superfície do solo, né? Numa contínua ciclagem de nutrientes. Muitas perguntas de alguns agricultores, eles sempre têm essa dúvida, né? Afinal, nós agricultores devemos ou não capinar a terra? É possível que o agricultor ele consiga atingir esse objetivo de deixar a sua lavoura limpa, né? Pois os impulsos naturais da sucessão ecológica, eles sempre estarão presentes. Então, assim, à medida que tentamos limpar a terra, estamos, na verdade, impedindo que o solo ele amadureça através do processo de sucessão vegetal. E com isso, dando condições necessárias para que apareçam plantas cada vez mais difíceis de serem manejadas, né? Sempre vem uma planta com maior capacidade de proteger o solo e, consequentemente, mais difícil de ser erradicada. Portanto, o controle das chamadas ervas daninhas, que são as invasoras, plantas invasoras, é feita por meio da sua eliminação sistemática, por meios mecânicos, químicos, mas sim por meios de práticas de manejo que provocam mudanças na qualidade do solo, né, de modo a propiciar o aparecimento de espécies menos agressivas e menos competidoras com as culturas plantadas economicamente. Então, é preferível, por exemplo, uma roçada do que uma capina, porque o solo exposto é inimigo número 1 da fertilidade da terra, né? Visto que destrói a matéria orgânica que está na superfície. Então, mantê-lo coberto, seja com cobertura morta, né, de uma roçada ou com vegetação, significa aproveitar a energia constante que nos é fornecida pelo sol e pela água, né, de forma gratuita. Capiná-lo de forma mecânica até a terra ficar nua significa perder essa possibilidade constante e gratuita de armazenar energia e fertilidade para o solo. Então, no caso da roçada ser insuficiente para cobrir o solo ou as plantas invasoras não permitirem o crescimento adequado de uma cultura de nosso interesse comercial, podemos, aos poucos, ir substituindo essas plantas invasoras por plantas recuperadoras de solo, né, conhecidas como adubos verdes. Essas plantas, na prática agroecológica, ajudam a fixar nitrogênio, a mobilizar substâncias de partes mais profundas do solo e acumular biomassa, né, essa massa verde no sistema. Então, essa biomassa ela será incorporada no solo e servirá como cobertura de solo, abafando as plantas invasoras e equilibrando aquele sistema. Então,
O lema é esse: aumentar a massa verde e fazer circular a fertilidade. A biomassa ou a massa verde, ele contribui de diversas formas para a fertilidade circular no solo, né? Produzir biomassa ajuda a manter o solo sempre coberto por vegetação. Manter o solo coberto é manter a umidade no solo. O solo úmido ajuda a manter uma temperatura equilibrada e é favorável à manutenção da vida naquele ambiente existente. Então, essa função de cobertura de solo é favorecida com o plantio de adubação verde, que propicia a ciclagem de nutrientes no solo, né? Mobiliza nutrientes das camadas mais profundas e os deposita na superfície do solo. Isso vai aumentar a quantidade de nutrientes disponíveis para cada cultura do nosso interesse comercial. E aumentar e fazer circular a fertilidade. Como fazer isso, né, na agroecologia? Trabalhamos sempre com a ideia de que o importante para o solo é criar e fazer circular o máximo possível a fertilidade dentro do agroecossistema. Então, tudo aquilo que faz circular a fertilidade, que é a adubação verde, a compostagem, os arbustos e árvores, por exemplo, podem ser chamados de mediador de fertilidade. A criação de animais podem ser um excelente mediador, transformando a massa verde em esterco rico, né, para as plantas. Então, a arte de produzir está na arte de fazer circular a fertilidade. Então, todo excedente produzido num determinado local, mas que não é vendido nem consumido, ele deverá ser manejado e retornado para contribuir com a fertilidade da terra. O esterco, as folhagens secas, os talos, os frutos não aproveitados, a cama de frango, podem ser compostados para que voltem a servir de alimento ao solo. Outra forma de trabalhar na agroecologia é falar um pouquinho sobre controle biológico e fisiológico. Então, como vimos anteriormente, né, num determinado agroecossistema, com boas condições de vida no solo, podemos encontrar uma grande diversidade de insetos, ácaros, nematóides, fungos, bactérias, vírus, né, entre outros organismos. Muitos desses organismos dependem uns dos outros para a manutenção da vida, né, estabelecendo relações de predador e presa entre si, né, como, por exemplo, temos o pulgão, que é uma praga, que é alimento para a joaninha, que é o predador. Então, a análise dessas relações entre presa e predador possibilita a compreensão do conceito do que é inimigo natural, né? Há determinados organismos encontrados no próprio local que são inimigos naturais de outros organismos. Assim, se proporciona um ambiente adequado ao desenvolvimento de uma grande diversidade de organismos e eles se equilibram entre si, e é o que chamamos de controle biológico natural. Se seguirmos essa lógica, podemos afirmar que há muitas espécies que são predadoras ou parasitas das pragas e doenças que atacam os cultivos agrícolas. Também uma praga ou doença aparece num agroecossistema quando não há diversidade de organismos para um eficiente controle biológico natural. Também podemos afirmar que quando um ambiente está desequilibrado, as plantas e animais elas ficam com a sua capacidade de defesa comprometida, proporcionando um aumento demasiado de um determinado organismo, né, praga. Também podemos afirmar que um organismo presente em demasia num agroecossistema é tornado praga e causador de uma determinada doença, né, por uma falha do próprio agroecossistema.
Portanto, na agricultura de base ecológica, na agroecologia, trabalhamos para maximizar o controle biológico natural, né, para equilibrar o agroecossistema como um todo, né? No entanto, quando a infestação de uma determinada praga representa uma ameaça econômica para nós agricultores, devemos trabalhar para diminuir a sua infestação, né, e fortalecer a planta, pois sabemos que as plantas e animais saudáveis, elas são mais resistentes. E aí, nesse caso, podemos utilizar defensivos alternativos e até inserir inimigos naturais que sejam, né, comprovadamente predadores daquela praga. Esses inimigos naturais podem ser produzidos, né, na nossa própria propriedade ou podemos adquirir no mercado, né, para controle biológico da agricultura de base ecológica. Então, existem também outros fatores que podem determinar um aumento descontrolado de uma população de praga ou doença. E um deles é o que acontece dentro da planta, que chamamos controle fisiológico. Então, como é que funciona o controle fisiológico? Esse assunto de controle biológico, ele é bastante complexo, mas o seu princípio, ele é simples e é de fácil compreensão. Existe um princípio utilizado por quem pratica agricultura de base ecológica que se chama trofobiose. Trofo é igual a alimento e biose é igual a existência de vida. Então, trofobiose quer dizer todo e qualquer ser vivo só sobrevive se houver alimento adequado disponível para ele. Quer dizer, a planta será atacada somente quando tiver a sua seiva o alimento que a praga precisa, né? O melhor alimento para a praga é aquele que lhe custa menos esforço. Substâncias simples como aminoácidos, se estão livres na seiva da planta, elas são rapidamente identificadas pelas pragas. Então, os aminoácidos formados a partir de nitrogênios do solo são componentes formadores das proteínas. As proteínas formam os tecidos e as outras partes das plantas. Se a planta está com seu ritmo de crescimento normal, ela estará formando as proteínas para o seu crescimento no ritmo também normal, não deixando aminoácidos livres circulando na seiva da planta. Por outro lado, quando uma planta sofre algum desequilíbrio, ela passa a diminuir a sua taxa de crescimento e a quebra das suas proteínas num ritmo mais acelerado do que a formação das proteínas. Então, sobra aminoácidos livres na seiva. Assim, as pragas e doenças, de alguma forma, sabem disso e se alimenta dessa planta que está em desequilíbrio. Para que a planta tenha uma quantidade maior de aminoácidos disponível na seiva, basta tratá-la de maneira errada. Causas comuns de desequilíbrio numa planta são, como exemplo, o uso de agrotóxico e o uso de adubos químicos. Os agrotóxicos, eles debilitam as plantas e diminuem o seu ritmo de crescimento. Os adubos químicos, eles possuem grande quantidade de nitrogênio, que acaba circulando em excesso na seiva da planta, o que torna vulnerável ao ataque de pragas. Também existem outros fatores que interferem negativamente no funcionamento interno das plantas, né, e que podem diminuir ou aumentar a sua resistência, como também espécies ou variedades de plantas que não são adaptadas àquela região, a imaturidade da planta, né, por parte até dela,
o solo degradado, compactado, sem matéria orgânica, um estresse por poda, muito calor ou muito frio, né, são fatores que interferem negativamente no funcionamento interno das plantas. E o que determina que uma planta ela tenha maior ou menor quantidade de substâncias simples circulando na sua seiva, né? Quanto mais rápida a formação de plantas induzidas, né, pela química dos adubos, mais substâncias simples na seiva estarão disponíveis, fazendo com que a planta ela torne-se um alimento adequado para esses insetos, ácaros, nematóides, fungos, bactérias e vírus. Vamos compreender agora, né, com mais detalhe, os fatores que influenciam no funcionamento interno das plantas. As espécies e variedades das plantas. Se a variedade ela não for bem adequada à região ou ao clima, o funcionamento da planta ela fica prejudicado. Né? É o que acontece quando se cultivam espécies de clima temperado em regiões de clima tropical, ou espécies de baixada cultivadas em cima de serras. Também temos a idade da planta ou a parte da planta, né? Plantas em fases de brotação, de floração, têm naturalmente reservas para os períodos de necessidade. Então, nessas fases, as reservas elas são decompostas para que possam ser deslocadas e formar as brotações e flores novas, né? E é um período em que naturalmente as plantas estará mais sensível ou frágil. As folhas velhas, né, são mais atacadas do que as maduras. As folhas bem jovens também elas são mais sensíveis que as maduras, né, pois carrega nutrientes que elas recebem que é muito grande e acumulam substâncias solúveis que servem de alimento para as pragas e doenças. Temos também o clima, a luminosidade e a água. A falta do sol e a água diminui a atividade de fotossíntese, prejudicando a formação da proteína. Quando há vários dias nublados, secos ou muito quentes, podemos esperar também problemas nas plantas. Temos também os usos de agrotóxicos e adubos químicos. Então, os agrotóxicos diminuem a respiração, a transpiração e a fotossíntese da planta, né? Consequentemente, diminui a formação de proteínas e disponibiliza substâncias livres na seiva, né? Aumentam a quebra de proteínas no interior da planta. Os adubos químicos aceleram o crescimento da planta e afeta no seu desenvolvimento e disponibiliza, né, substâncias simples que servem de alimento para essas pragas e doenças. Os agrotóxicos e adubos químicos destroem a vida do solo, né, matando as minhocas, os besouros, né, outros pequenos organismos que estariam, né, beneficiando e garantindo a fertilidade do solo. Temos também o solo. A boa fertilidade de um solo é dada por condições físicas adequadas. É um solo bem estruturado, né, boa diversidade de nutrientes e muita atividade dos micro-organismos. Isso aumenta o poder da planta em absorver e escolher o alimento de forma favorável. Ao contrário, quando ocorre solos mal trabalhados, compactos e pobres em matéria orgânica e nutrientes. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional,
com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.